E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar bem rapidamente sobre o diário de campo. O diário de campo aí, tanto para a prática profissional quanto principalmente para o estágio. Bom, a Laís, ela me mandou lá no Instagram uma pergunta, né, uma mensagem falando se eu poderia falar um pouco com ela sobre o diário de campo, porque ela vai ter um trabalho para apresentar. E aí eu pensei, por que não, né, trazer pro canal, porque geralmente as dúvidas são bem recorrentes e como eu sei que quando a gente entra no período do estágio é muito importante a questão do diário de campo, eu decidi trazer aqui bem rapidamente a pedido dela e para ajudar assim todo mundo no geral sobre isso. Então aqui eu vou falar bem rapidinho, eu vou trazer um texto básico como fonte, então eu vou deixar aí na descrição o link do texto se você quiser ler mais sobre ele mais especificamente, mas eu vou abordar aqui uns pontos bem rapidinhos sobre o diário de campo e vou mostrar também uma das minhas anotações do meu diário de campo. Vou falar se eu faço, se eu não faço, se eu escrevo todo dia, se eu não escrevo, enfim, vários pontos ao redor desse assunto. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @julidocelarissa. Lá tem vários conteúdos, tem indicação de curso, de palestra, de serviço social, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo. Enfim, lá é um espaço bem legal pra gente trocar mais rapidamente. Então bora lá. Mas começando pelo principal, né? O que é um diário de campo? O diário de campo é nada mais, nada menos que um registro. Você vai pegar em um caderninho, uma folha, um fichário e vai registrar acontecimentos do seu dia, do seu cotidiano. Essas anotações, elas vão ser do seu dia a dia, então vão ser observações que você viu no seu campo de estágio, que mais? Pode ser dúvidas também, você pode colocar reflexões, a questão da reflexão é importantíssima no diário de campo. Enfim, você pode colocar acontecimentos, coisas que você percebeu, várias coisas, é mais um registro mesmo do seu cotidiano. A Unirio define diário de campo assim, ó. Consiste no registro completo e preciso das observações dos fatos concretos, acontecimentos, relações verificadas, experiências pessoais do profissional, do investigador, né, da pessoa ali que está anotando, suas reflexões e comentários. Ou seja, né, é um registro mesmo, um relato das atividades que você realizou e o que você pensa sobre elas. Então, trazem detalhes do seu cotidiano. Então, vamos supor, um usuário veio aqui com uma demanda de habitação. Eu posso escrever isso no meu diário de campo e aí depois, quando eu for lá escrever a minha reflexão, eu vou refletir em cima daquilo que eu escrevi. Então, eu posso falar que a política de habitação é muito frágil, não só no município que eu estou atuando, mas no Brasil inteiro, que é uma coisa difícil de se garantir mesmo sendo um direito presente na Constituição Federal de 1988, sei lá, tô chutando aqui, mas você vai fazer uma reflexão a partir de uma vivência sua, que vai estar nesse registro. E falando mais precisamente do ponto do estágio, para que serve, né, o diário de campo? O diário de campo serve para te auxiliar quando você for fazer o seu relatório final do estágio. Que relatório é isso, né? O que consiste esse relatório? Você vai escrever ali as suas reflexões, as suas observações, as coisas que você aprendeu. O relatório vai ser um documento que vai sintetizar toda a sua aprendizagem naquele período do estágio. E ele é importantíssimo porque, pelo menos na minha faculdade, ele vale muito ponto na matéria de supervisão de estágio 2, que é o momento que eu estou agora. Então, em supervisão de estágio 1, eu fiz um relatório e entreguei. Nesse 2 eu vou fazer também, e no 3 eu vou fazer também outro relatório, mas de uma forma mais diferente. Mas o que eu vou contar nesse meu relatório? Vou até pegar o meu caderno aqui para mostrar para vocês das coisas que eu escrevi. Ó, no dia 19 do 5 foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, no dia 19 de maio de 2022, teve um atendimento a uma usuária. E aí ela tinha várias demandas aqui. Eu coloquei habitação, educação, reconhecimento paternal, que é a taxa de DNA, serviços, né, enfim, várias coisas. E aí depois eu escrevi assim, eu fiz um resumo do atendimento, das coisas que foram feitas no atendimento dela. E aí depois eu escrevi assim: como impressões pessoais, ficou clara a dificuldade de atender usuários com transtornos mentais devido aos progressos e retrocessos ao longo dos atendimentos.
se trata de caso complexo devido às diversas demandas dentro de um caso só, somados ao nível de vulnerabilidade social e questões internas dos envolvidos. Ou seja, o que eu escrevi aqui? Essa usuária, ela tem, né, uma questão de transtorno mental, e o transtorno mental dela é muito variável, então tem alguns momentos que ela está bem, ela consegue progredir, avançar, ir atrás dos serviços para tentar resolver o problema dela, mas tem horas que ela não tá com a saúde mental bem e ela se afasta dos serviços, ela não quer que ninguém entre em contato com ela, então é realmente isso que eu escrevi, progressos e retrocessos. Então isso causa uma dificuldade maior em prestar o atendimento para ela e tentar resolucionar os problemas dela, ainda mais porque ela tem várias demandas, não é só, por exemplo, habitação, não, ela tem habitação, saúde mental, questão da educação, enfim, ela tem muita coisa em um só, então tem dois agravantes aí, a quantidade de demandas e a questão do transtorno mental. Enfim, eu mostrei aqui pra vocês este meu relato só pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. E aqui tá bem sucinto. Por quê? Porque no dia a dia é muita correria, é muito difícil você parar todos os dias e escrever alguma coisa. Eu, por exemplo, eu não escrevo todos os dias, porque simplesmente não dá, gente. Tem dia que é super corrido, simplesmente não tem como parar e tentar fazer alguma reflexão. Então, o que eu faço? Eu tenho esse meu caderno aqui, é um caderno pequenininho de 96 folhas, e eu faço anotações quando acontece algo que eu percebo que foi importante, que eu quero refletir, eu quero fazer uma análise ali dentro daquele caso. É nesses dias, nesses pontos que eu faço o meu diário de campo. Eu não faço todo dia, pode ser que seja um erro ou não, mas pra mim é como não funciona desse jeito, sabe? Pra mim, escrevendo os pontos principais quando acontece alguma coisa é que fica melhor pra minha dinâmica, meu cotidiano. E aí, quando acontece alguma coisa que eu percebo e que eu quero refletir sobre aquilo, eu sempre anoto em algum lugar, nem que seja esse resuminho básico que nem eu fiz aqui, porque lendo isso eu já lembro do caso, já lembro do que eu queria falar quando eu escrevi isso daqui e já sei mais ou menos as coisas, os pontos que eu quero refletir. Então, por exemplo, essa semana foi bem corrido. Ontem, por exemplo, foi quinta-feira, eu tive 3 demandas, 3 atendimentos que eu participei, né, que eu atendi, e então foi um dia muito corrido e durou a tarde toda, assim, só 3 atendimentos a tarde toda. Por quê? Porque eu faço estágio na defensoria e tem o setor do CAM, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, que fica o assistente social e o psicólogo. Quando chega um caso pra gente, é porque o caso é complexo, então nunca, assim, dificilmente tem uma demanda, um atendimento que se resolve rápido. Muitos atendimentos demoram, porque a pessoa fica muito fragilizada, chora, enfim, porque são casos difíceis mesmo de lidar na vida da pessoa. E uma coisa que eu percebi ultimamente foi em relação ao acolhimento institucional. E por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês entenderem do que eu tô tirando da minha realidade vivida para levar aqui ao meu caderno e depois, né, posteriormente, vou refletir sobre aquilo. Então, o que eu quero falar sobre o acolhimento institucional, que é algo que eu tô percebendo sendo mais recorrente, sendo uma demanda mais recorrente no meu campo de estágio. Que a pobreza, por si só, ela não define, ela não é uma justificativa para você acolher uma criança ou adolescente. Então, como que acontece, né, o acolhimento institucional? A maioria dos casos é feito por meio de denúncias. Então, um vizinho, um amigo, enfim, alguém fez uma denúncia contra aquela família ali para tentar proteger aquela criança ou adolescente. E aí, vamos supor, maus tratos. Fizeram uma denúncia que estão maltratando uma criança e aí foi assinado o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, qual é o papel dele? Ir até lá investigar para ver se isso realmente procede ou não. E, dependendo do caso e da gravidade, o Conselho Tutelar já aciona o Ministério Público falando assim, não, por conta disso, nós precisamos acolher o mais rápido possível como forma de prevenção essa criança ou esse adolescente. O Ministério Público vai fazer uma petição formal
Então vai escrever lá no pedido de acolhimento, olha, seu juiz, chegou essa demanda por meio do conselho tutelar, aqui está o relatório do que o conselho tutelar falou quando eles foram lá visitar, foram ver o que estava acontecendo, e por conta disso é imprescindível, precisa muito abrigar essa criança, pelo menos temporariamente, né, com um caráter de urgência para proteger aquela criança durante todo este período. E aí o juiz vai ver a justificativa e vai falar, ok. E aí a pessoa, né, a criança ou adolescente vai ser acolhido. Primeiro ela vai para uma casa de passagem, que é o local inicial que essas crianças vão, e elas ficam lá por um tempo, geralmente dias, para que seja feito toda a questão burocrática e registrado, por exemplo, quando a criança vai lá, o local que vai acolher aquela criança tem que assinar um termo de compromisso, tipo um termo de responsabilidade, falando que agora, a partir daquele momento, ela está responsável por aquela criança, por aquele adolescente. Enfim, aí tem essa questão da casa de passagem e depois vai para casa, depois vai para o acolhimento mesmo, que é o lugar que a pessoa vai ficar, né, ali fixo. A casa de passagem, o próprio nome já diz, é algo temporário para depois ir para o acolhimento em si. E aí, dentro do acolhimento, tem duas questões. Ou, que é bem problemático, assim, é difícil até de explicar, mas eu vou tentar trazer um vídeo específico sobre isso. Mas lá no acolhimento tem duas coisas. Ou a criança ou o adolescente é encaminhado para adoção, ou é tentado retomar ali a segurança naquele contexto familiar. E aí a criança fica lá até que o contexto, né, o núcleo familiar se restabeleça para aquela criança voltar, para que aquele ambiente seja seguro e ela poder ser desabrigada, desacolhida, na verdade, né? Abrigo a gente não pode falar que já é errado, é desacolhida. Falei tudo isso porque para explicar o ponto que eu vou falar pra vocês, que eu quero anotar no meu caderno, né? Eu anotei em outro lugar, mas eu vou colocar no meu caderno para depois fazer uma devida reflexão, que é, por mais que ser pobre não justifique um acolhimento, o que eu ando percebendo é que, na maioria dos casos, isso é um dos pontos principais, na verdade. Não é motivo para acolher? Não. Mas, por conta do nível de pobreza da família, aquilo acaba sendo indiretamente uma justificativa para o que vem acontecendo para o acolhimento daquela criança ou adolescente. Por quê? Porque se você não ganha bem, se você não tem dinheiro, você não consegue se alimentar bem, você não vai ter uma casa super adequada, você provavelmente vai ter uma casa com poucos cômodos, por exemplo, ou muita umidade. Enfim, a condição de pobreza acaba fazendo com que outros setores da vida sejam mais difíceis e mais passíveis de acontecer que uma criança seja acolhida. Então, é mais ou menos isso que eu quero refletir, é algo que isso... É claro que isso daqui é só uma síntese, algo rápido, porque eu tô falando aqui, tipo, jogando informações pra vocês, improvisando, mas quando eu sentar pra fazer um relatório, eu vou escrever isso bem bonitinho, eu vou procurar algum autor que fale sobre isso pra eu referenciar, enfim, essas coisas. Tudo isso pra falar o quê? Se eu não tivesse anotado essa informação no meu diário de campo, e aí passando os dias e eu tendo outras experiências no estágio, a rotina e tudo mais, que eu ia acabar esquecendo disso. Então, o diário de campo é justamente para você fazer essas anotações mais precisas, essas anotações com detalhes, para você fazer uma reflexão. Você pode fazer reflexão ali na hora que você estiver anotando mesmo, ou então você escrever alguma coisa e depois procurar autores para depois escrever. Enfim, o diário de campo é realmente esse registro, né, do seu cotidiano aí profissional, e ele é muito importante. Mas então é isso, pessoal, o vídeo aqui é bem rápido, bem sucinto, só para vocês entenderem a ideia do diário de campo, a sua importância, e eu trouxe aqui, né, um exemplo do meu, e depois, se vocês quiserem, eu posso tentar trazer mais exemplos, mais coisas relacionadas ao estágio. Eu vou tentar trazer alguns vídeos sobre instrumentalidade, então falar um pouco sobre relatório, sobre estudo de caso, visita domiciliar, enfim, essas coisas. Mas por enquanto o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já estão fazendo o diário de campo, né? Se você está no estágio, então se você já é formado como assistente social, se você tem também um caderninho de registros. O registro é muito importante porque quando a gente faz um atendimento,
As pessoas, elas falam muitas coisas. Tem coisas que são relevantes e coisas que não. E vai caber ao profissional filtrar essas informações importantes, e nada melhor do que um caderninho para tá anotando e acabar não esquecendo. Porque se você faz 3, 4 atendimentos por dia, você não vai conseguir lembrar todas as informações detalhadas. Então, é sempre bom escrever. É isso, falei demais. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que é @JuliaDosLarissa. Um beijo e até o próximo vídeo.